Hoje vamos dar continuidade ao estudo do primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde Paulo apresenta o plano de Deus centrado no Senhor Jesus Cristo. Qual é a plenitude dos tempos? Qual é a abrangência deste plano? Vamos ver isso, vamos ver os versos 9 e 10 de Efésios 1. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. É o Senhor Deus que nos desvenda o seu mistério. Qual é o mistério da vontade de Deus? Qual era esse mistério? Esse mistério era um plano secreto que estava na mente de Deus. Era o plano de salvação. Era o plano de resgate da humanidade quando esta humanidade optasse por se afastar de Deus. Era um plano de salvação. Mas ele foi feito segundo o beneplácito que propusera em Cristo, isso é, a vontade, a sua aprovação, o seu consentimento de efetuar esse plano em Cristo Jesus. Mas aí no verso 10 diz assim, fazendo convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Veja, convergir no Senhor Jesus Cristo e unir-se no Senhor Jesus Cristo. Aproximar-se no Senhor Jesus Cristo. Aqui, na plenitude dos tempos. O que é essa plenitude dos tempos? Essa plenitude dos tempos, irmãos, é a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando tudo vai convergir no Senhor Jesus Cristo. No tempo certo da volta do Senhor Jesus Cristo. Unir tudo em Jesus, tudo e em todos os lugares. O Senhor Jesus vai convergir todas as coisas na plenitude dos tempos. Veja o texto da nossa lição. Jesus está no topo do plano divino final e escatológico. Isso quer dizer, no final dos tempos. Esse plano centrado em Cristo foi elaborado antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1:4, e é tão amplo que abrange todo o tempo, quer dizer, a plenitude dos tempos e espaço, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo anunciou a unidade de Cristo como o grandioso e divino projeto para o universo. Qual o mistério de Deus, irmãos? Convergir todas as coisas no Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. E qual que é, irmãos, o papel da igreja, então? Qual é o papel? Paulo estava falando para a igreja. Por que ele estava falando isso? Ele queria falar também sobre o papel da igreja. Ao discutir o plano divino para a plenitude dos tempos, Paulo compartilhou o tema sobre o qual discorreu na carta. Deus iniciou seu plano de unificar todas as coisas, fundamentado na morte, ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo, de Jesus, fundando a igreja e unificando nela elementos diferentes da humanidade, judeus e gentios. Veja então, irmãos, o que é a igreja? A igreja é um exemplo do que Cristo vai fazer ao unificar todas as coisas no final dos tempos. Mas já com a fundação da igreja, com a constituição da igreja, nós vemos essa unificação. O Senhor Deus, através de Jesus, através do Evangelho, unificando vários povos, várias nações, várias tribos, línguas, unificando em um corpo único, unificando com um propósito único, pregar o Evangelho. A igreja demonstra aos principados e às potestades que o plano de Deus de unificar tudo em Cristo está em curso. Quando nós vamos à igreja, irmãos, e vemos irmãos de diversas nacionalidades, vemos irmãos de diversas raças, de diversas línguas, de diversos padrões econômicos, de diversos padrões culturais, unidos na missão da igreja. E era isso que estava acontecendo lá em Éfeso. A igreja de Éfeso tinha judeus e gentios,
judeus e gregos, que era uma coisa inédita, porque o plano de Deus, no entendimento dos judeus, antes do Senhor Jesus Cristo, era somente para os judeus. Veja o texto da nossa lição. Assim, a igreja sinaliza aos poderes malignos que o plano divino está em andamento e que o governo de discórdia findará. A Bíblia diz: o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ao Satanás contemplar a igreja, irmãos, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso que ele ataca tanto a igreja. Porque a igreja demonstra que tudo vai ser centralizado no Senhor Jesus Cristo. Todo o tempo e todas as coisas. Mas o que é a igreja, irmãos? A igreja somos nós. Nós é que demonstramos o plano de Deus. Veja, nossas atitudes, nossa vida deve demonstrar o plano de Deus. Ao nos unirmos na igreja, nós devemos demonstrar o plano de Deus. Nós devemos estar unidos, juntos. Nós devemos estar unânimes, isso quer dizer com o mesmo pensamento, irmãos, com um pensamento único do Evangelho da Salvação. Mas ainda nós devemos ser solidários uns aos outros, internamente na igreja, e solidários àqueles também que estão fora da igreja, que não fazem ainda parte da igreja, para que eles sintam o desejo de ser unidos à igreja. Mas ainda nós demonstramos o plano de Deus. Nós demonstramos o plano de Deus de unir todas as coisas com amor fraternal, com uma união em amor. Eu quero concluir o estudo dessa semana com o texto de João 13:35. Eu vou ler na versão fácil de ler. Nisso todas as pessoas saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como é que demonstramos, irmãos, que fazemos parte do povo de Deus? Como é que demonstramos que estamos aguardando o Senhor Jesus na plenitude dos tempos para unir todas as coisas dele, mostrando a nossa união, mostrando o nosso amor fraternal, o nosso amor um para com os outros. Que Deus esteja com cada um de nós, dando esse amor, para que a gente possa, em reciprocidade, dar esse amor também aos outros e devolver esse amor a Deus, cuidando dos seus filhos, amando os seus filhos, tendo amor fraternal.